Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês um assuntozinho que é marcadores e lápis de cor. Muitos de vocês aí devem trabalhar ou com lápis de cor ou com marcadores, né, canetinhas para poder pintar suas artes, ou então você está querendo aí pintar os seus desenhos e você às vezes acha que não fica tão legal. Então, qualquer hora eu vou ver se eu faço um vídeo separado de cada um dos dois materiais, mas esse vídeo vai ser para me fazer um pouquinho junto dos dois, né? Eu sei que, vou até pegar aqui meu sketchbook, eu sei que às vezes a gente faz muitos desenhos, né? Variados, e aí a gente fica com aquela de tipo assim, como é que a gente vai fazer para pintar de uma forma legal, né? A gente fica procurando, às vezes a gente faz só assim de lápis de cor e às vezes a gente vai pintar com marcador e de repente fica um pouco marcado demais, né? E aí a gente fica, né, querendo saber o que a gente pode fazer para de repente a nossa arte ficar um pouquinho melhor. E aí, né, deixa eu até colocar uma folha aqui para proteger, né, minha outra folha de baixo. O que eu queria trazer para vocês, né? Geralmente a gente tem marcadores de vários tipos, tem marcadores que dependendo da qualidade, né, ele vai marcar mais ou vai marcar menos, né? Então isso varia bastante. Mas o que é importante a gente saber é que se a gente for combinar, se a gente tiver marcador e se a gente tiver lápis de cor e a gente conseguir combinar as duas coisas, vai ficar uma coisa bem legal para a gente poder fazer um desenho bem bonito. Eu vou pegar aqui uma cor, eu peguei essa cor aqui de exemplo, só pra gente fazer um teste, ó. Eu vou passar um pouquinho dessa cor aqui nessa folha, vou fazer aqui nesse canto mesmo, ó. Eu passei aqui, e às vezes, dependendo de como é que a gente pinta com o marcador, né, ele vai de repente fazer uma marca, que aqui não vai estar aparecendo muito bem, né? Mas deixa eu até pegar outra cor, só para vocês terem uma noção. Porque às vezes a gente faz alguma parte pintando e às vezes a gente faz alguma outra assim, ó. E a gente não consegue às vezes fazer o blender aqui no meio direito. E às vezes fica marcado. Ou então a gente vai usar mais um tipo de tonalidade e fica aquela coisa meio mais ou menos. E aí o truque, né, aqui é você conseguir pegar uma cor legal de lápis de cor. Deixa eu pensar aqui, porque eu tenho tanto lápis de cor que às vezes é difícil eu escolher. O truque é você pegar um lápis de cor, deixa eu ver se esse daqui vai adiantar, e você utilizar para você poder fazer uma mesclagem. Por exemplo, esse daqui é um pouquinho mais claro, que talvez combine mais com esse. E aí eu simplesmente vou fazer, ó, uma mesclagenzinha aqui no meio, ó. Ah, mas ainda tá um pouquinho marcado aqui, beleza, ó. Mas eu já consegui fazer um pouquinho de blend para dentro do escuro. Deixa eu ver se eu tenho aqui um que é um pouquinho mais escuro para ver se me ajuda. Não sei se esse daqui vai funcionar. E você pega e faz também, ó, um pouquinho de blender para dentro da outra cor. E aí você consegue dando uma mesclada para poder dar aquela tapeada, vamos dizer assim, né? Aqui no caso eu não selecionei previamente as cores, só que claro, né, vocês pegam, façam o teste das cores, né? Isso é uma coisa legal porque você consegue ir variando ali e você consegue fazer toda uma mistura que vai te ajudar para você poder fazer alguma parte de um desenho, alguma coisa assim que você precisa fazer, né? Por exemplo, eu uso bastante essa coisa assim quando eu preciso fazer alguma parte, ó, por exemplo, ó, eu fiz esse círculo, né? É uma parte grande, por exemplo, né? Isso é bom quando você vai pintar bastante parte grande, ou você quer fazer alguma parte do desenho que você quer fazer uma base. Então eu fiz aqui praticamente uma base em azul, ela tá manchada. E aí o que eu vou fazer a partir disso daqui? Eu pego uma cor azul e aí, ó, eu consigo passar depois por cima
para poder amenizar aquela mancha ali, porque às vezes a gente precisa de uma cor para poder cobrir um pedaço grande. E se a gente for fazer somente com o lápis de cor, de repente ele vai ficar falhado, ou a gente vai ter que fazer muitas camadas. Aqui eu tô fazendo em cima da tinta que ainda tá fresca, tá? Ela ainda tá úmida. Então o efeito fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas aí, como eu falei, vocês vão casando aí as cores para poder ajudar. Ó, você vai preenchendo e conforme você vai pegando e colocando a cor do lápis de cor por cima, o seu desenho não vai ficar tão manchado igual ficaria só com marcador, né? E ele também não vai ficar com tanto espaço em branco ou então falhado igual ficaria somente com lápis de cor. Então a junção de materiais é uma coisa bem legal para você poder aproveitar, né? E fazer um esquema para poder você mesmo se beneficiar naquilo dali. Porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho muito o porém com tons de pele, né? Então quando eu vou fazer algum tom de pele assim, ó, às vezes dependendo de como é que a gente passa, porque às vezes você faz num pedaço, faz em outra parte, às vezes um dos pedaços fica claro, outro pedaço às vezes fica marcado escuro, dependendo da tonalidade que você vai usar. E se você tiver um lápis que você simplesmente possa pegar e passar por cima para poder uniformizar aquela cor ali, ó, essa cor aqui é bem clarinha, tá? Eu espero que esteja dando para vocês verem direito aí. Mas conforme você consegue usar para poder fazer essa mesclagem aí, igualar, né? Essas tonalidades, você consegue ter essa jogada de você pegar o marcador, usar para você fazer uma parte muito grande e depois você arrematar com o lápis de cor. Isso daí vai fazer você conseguir, né, como eu disse, casar muito bem os dois materiais e você conseguir resultados, né, que vão ser mais uniformes, e você vai conseguir fazer uns degradês melhores e vai ajudar aí no seu desenho, né? Um exemplo disso, nem sempre eu uso isso, tá? Às vezes eu faço assim, ó, pintura só com marcador mesmo. Às vezes quando eu vou fazer só no sketchbook aqui eu não ligo de ficar marcado, então eu uso assim. Mas em algumas ocasiões eu consigo juntar bem, né, essas duas questões, como é o exemplo desse desenho aqui, né, que eu fiz aqui no canal. Tem o processo dele aqui, né, que foi de uma collab que eu fiz. E aqui você consegue ver alguns traços do lápis de cor que eu coloquei, mas se você for ver, o fundo não está tão esbranquiçado. Tem os lugares que estão mais claros que eu deixei como se fosse luz mesmo, mas esse desenho todo aqui eu fiz com todas as partes com base com marcador e fui adicionando o lápis de cor que eu vi que casava, né? Por isso que eu falei que conforme você for fazer para ficar ou uniforme ou para poder fazer luz e sombra, você vai ter que ver as cores, né? Você vai ter que fazer um teste primeiro de cor e ir casando, né, uma cor com a outra, mas você consegue ver que você consegue fazer todo um trabalho para você poder juntar as cores e você conseguir fazer vários resultados, né? Então, por exemplo, eu consegui fazer a base toda com as cores que eu queria, inclusive a pele, e aí fui usando o lápis de cor para tirar manchas que tinha e fui deixando as manchas, né, entre aspas, que são as que eu queria para fazer luz e sombra normal. E claro que eu podia ter feito muito mais efeito aqui. Então isso daí é legal, porque você consegue fazer essa mistura aí, casar os materiais, né? E você poder ir juntando materiais é uma forma legal de você conseguir fazer arte de forma diferente. Então aqui tem o nanquim, né? Que foi a tinta que eu usei para fazer o contorno, né? A line art. Tem o marcador e tem o lápis de cor que compõe as cores e fica um resultado bem legal assim. Então é bom você sempre ter fazer essa dinâmica, né, de junção de materiais, né, e testando, porque às vezes você vai conseguir achar aí uma combinação na sua casa que vai ficar muito legal para você fazer os seus desenhos e ter resultados mais bonitos, né, mais interessantes do que só você pintar tudo com lápis de cor ou só pintar tudo com marcador
que às vezes um complementa bem melhor o outro e você consegue fazer detalhes, por exemplo, com lápis de cor que você não conseguiria fazer com marcador, e você consegue preencher de uma forma muito melhor as áreas, né, do desenho de forma mais uniforme com o marcador do que às vezes o lápis de cor. E era essa dica que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É uma dica bem útil. E se você gostou, né, não esqueça de dar um joinha. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. Tem muita gente que vê os vídeos aqui no canal e não se inscreve, mas você se inscrever vai me ajudar muito a fazer o canal crescer. E ele aparecer para outras pessoas aqui também e eu conseguir fazer ele ser monetizado, que vai me ajudar muito, muito mesmo. Compartilhe esse vídeo e outros que tem aqui no canal, né, do que você achar mais interessante, para outras pessoas que possam, né, achar interessante aqui também os vídeos do canal. Eu sei que vai ter bastante coisa aqui legal que você pode gostar. E minhas redes sociais estão todas aqui embaixo também. Eu sei que você vai gostar do que tem lá também. Tem muitas coisas que tem lá que às vezes aparece antes de aparecer aqui no canal, que eu posto lá também. E é isso, e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Fica aí no canal vendo várias outras coisas legais que tem aqui também.